Que a raiva é um veneno para a nossa alma, nós já sabemos. Mas será que ela pode ser um veneno para o nosso corpo físico? Pois é. Fique comigo neste vídeo e entenda como a raiva afeta a sua fisiologia e até mesmo a sua expressão genética, o seu DNA. Professor Gabriel Menezes falando. Sejam bem-vindos ao meu canal, dedicado a unir o místico, o espiritual e o científico para romper todos os paradoxos e te auxiliar a entender sua sensibilidade, sua mediunidade, expandir a sua consciência e desenvolver a espiritualidade nos seus próprios termos. Dentro da fascinante história da humanidade, percebemos que a espiritualidade sempre esteve presente como um elemento fundamental da vida humana. Sempre esteve presente em todos os tempos. No entanto, com o mundo moderno, nós começamos a confundir instituições rígidas. Começamos a confundir religião, dogmas, doutrinas com espiritualidade e assim perdemos a nossa liberdade. Então, eu estou aqui hoje para unir ciência, espírito e místico para romper todos os paradoxos, ou melhor, unir todos esses paradoxos e desmistificar o místico para que você trilhe seu próprio caminho de expansão da consciência. E hoje nós vamos falar da raiva. A raiva para os espiritualistas, vista como uma emoção de extrema densidade, de baixa vibração, uma das emoções mais primitivas, mais primais, de maior densidade ou menor vibração. Só que eu quero trazer um pouco de ciência hoje. E a gente tem que entender que a raiva ela não é só emocional, mas fisiológica também. O seu corpo reage e sofre efeitos físicos a partir da raiva. Quando você passa por alguma situação de raiva, sua vibração não só baixa, a sua energia não é só drenada, o seu foco não é só colocado naquilo que te dá raiva, que te puxa para o negativo, mas também o seu corpo passa por uma mudança química e biológica profunda. Primeiro fator é a liberação de cortisol e adrenalina por todo o seu sistema circulatório. Quando você passa por uma situação que engatilha a raiva em você, a primeira reação física é a liberação do cortisol e da adrenalina, dois hormônios que nós conhecemos como hormônios de sobrevivência, que nos coloca no modo de luta ou fuga, onde o que importa é nos proteger do perigo ou lutar contra aquilo que ameaça as nossas vidas. E aqui eu coloco ameaça às nossas vidas, entre aspas, porque hoje em dia muitos dos perigos são imaginários, eles não são reais, mas a reação no corpo físico é exatamente a mesma coisa. O cortisol, ele que junto com a adrenalina atua no seu corpo para equilibrar os níveis de adrenalina, e a adrenalina, por sua vez, que também atua como um anti-inflamatório, faz com que você fique num estado de tensão, no estado de extremo alerta, como se houvesse um perigo iminente te ameaçando. E aí a grande questão é que não importa se esse gatilho da raiva foi um e-mail do teu colega de trabalho, ou um esporro do seu chefe, ou aquela cortada que você tomou no trânsito, não importa. A duração destes dois hormônios na sua corrente sanguínea é de horas e horas, e até mesmo dias. Mesmo depois de pequenos eventos que passam rápidos, momentos de raiva fugazes, rápidos e passageiros, faz com que estes dois hormônios se perpetuem no seu sistema por muito tempo. Então, preste atenção. Quantos gatilhos de raiva nós temos no estresse do dia a dia? É no trânsito, é na condução para o trabalho, é numa reunião, é numa ligação, é num telefone.
E cada pequeno evento desse de raiva libera uma quantidade de cortisol e adrenalina na sua corrente sanguínea que perdura por horas. Será que nesse estilo de vida que nós temos na sociedade moderna, a gente consegue ficar algum momento sem o cortisol e a adrenalina na nossa corrente sanguínea? Bom, eu acho muito improvável, a não ser que você tenha ali uma prática de higiene mental, emocional e mesmo espiritual diária, como a meditação, como respirar, que seja ali 5, 10 minutinhos todo dia antes de começar o seu dia. Se você não tiver essas ferramentas, eu duvido muito que você consiga se ver livre destes 2 hormônios. Mas, Gabriel, qual é o problema desses 2 hormônios? Há algum perigo? Bom, o fato é que o seu corpo para de funcionar corretamente quando está sob o estímulo desses 2 hormônios. E eu diria não só desses 2 hormônios, porque seu corpo ele entra no estado de hiperestimulação. Seu sistema nervoso central ele entra no modo que nós conhecemos como modo simpático, como eu já citei, modo de luta ou fuga. E assim seu corpo ele fica todo retesado, tenso, reagindo dentro dos padrões da raiva, do medo, da escassez, do perigo iminente, do negativo, foco no negativo, foco no perigo. O perigo pode vir de qualquer parte. E o seu corpo, com isso, para de funcionar corretamente. E o que para de funcionar? Funcionar é ótimo. O que para de funcionar corretamente? Primeira coisa é o seu sistema imunológico. Diante das tensões, dos estresses do dia a dia, o nosso sistema imunológico tem uma queda. Ele para de funcionar corretamente. Então, alergias, vírus e bactérias oportunistas, você fica vulnerável a tudo isso. Você fica vulnerável a doenças, até mesmo doenças crônicas a longo prazo, que você não consegue explicar por que eu estou assim, por que eu desenvolvi essa dermatite, por que eu desenvolvi essa dor crônica, essa fibromialgia, por que eu desenvolvi isso? Bom, a raiz está aí, no emocional, no estresse. Então a queda no sistema imunológico é o primeiro fator. Outra coisa é a falta de concentração, a dificuldade de tomar decisão. Sua mente ela fica confusa, ela fica num estado de alerta, de atenção. Mas não é a atenção boa, é uma atenção com tensão, tipo, pensando em 1000 coisas. Então, a falta de concentração, a dificuldade de tomar decisão, a dificuldade de armazenamento de informações, de memorizar coisas, tudo isso são consequências mentais da raiva. Outro fator, pressão alta. A raiva, dentro da medicina chinesa, está diretamente ligada ao aumento da pressão arterial, ou a pressão, né, que nós chamamos de pressão, ela aumenta a pressão arterial do seu corpo, pressão alta, e também problemas cardíacos. Além disso, o fogo do seu sistema digestivo, ele fica hiperestimulado, então você começa a desenvolver problemas digestivos, a ponto até, por exemplo, começa com uma gastrite, vai desenvolvendo para uma gastroenterite, vai desenvolvendo para um refluxo, às vezes uma úlcera, daí para um câncer no estômago, é um pulo. Então o seu sistema digestivo ele fica prejudicado, ele para de funcionar corretamente. Começamos a apresentar muitos problemas hormonais, desequilíbrios hormonais como consequência disso. Então, aí você começa a desenvolver acnes, dores de cabeça, enxaquecas sem explicação. Você trabalha o dia todo na tensão, naquela correria, papapá. Quando você para, que é para descansar, bum, vem a enxaqueca, vem a dor de cabeça. Aí você acha, não é nada, é o estresse. São as raivas, os pequenos gatilhos de raiva que são acionados no seu dia a dia. E aí tudo isso vai desenvolvendo por uma insônia, a insônia retroalimenta a falta de energia, a falta de disposição, mais raiva, mais tensão, mais estresse, e você fica vivendo num verdadeiro ciclo vicioso de se sentir com raiva, o corpo reagir à raiva, alimentar mais raiva e sentir mais raiva, e o corpo reagindo a mais raiva,
como se fosse bioacumulando, acumulando como uma bola de neve que vai descendo do topo da montanha e vai crescendo. É assim que a raiva age na nossa vida. Só que todas essas questões nós podemos contrabalancear. Claro, há uma solução para isso e a meditação é uma das principais ferramentas. Por isso que aqui no meu canal, a mensagem central e tudo que eu trago sempre se relaciona e se conecta com a meditação. Porque eu gosto de trazer benefícios práticos da meditação, especialmente os breathworks e a respiração. Para que não aconteça o que no livro do Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença, onde o seu DNA comece a se alterar, a sofrer modificações mediante ao estilo de vida nervoso, raivoso, estressante e tenso do seu dia. Porque, segundo o estudo da epigenética, abordado com muita profundidade nesse livro do Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença, foi provado que o meio define a nossa genética. E quando você está com raiva, você sente raiva, qual é o meio químico, hormonal, biológico que o seu corpo está vivendo? Raiva, tensão, estresse. Então, o seu DNA, a sua genética também sofre alterações. Aí você olha para uma pessoa e vê aquela pessoa amargurada, traumatizada, fechada, estressante. E se você fosse perguntar para essa pessoa e ela fosse capaz de lembrar por que ela é daquele jeito, você iria perguntar para ela: "Ei, fulano, por que você é tão amargurada, tão azeda, tão difícil, tão fechada? Por que, fulano, você é tão assim?" Aí a pessoa vai falar para você, se ela tivesse consciência, mas a maioria não tem. Ela iria falar assim: "Olha, é por conta de um trauma, de uma raiva que eu vivi lá na infância e desde então eu venho replicando essa raiva e tudo que acontece na minha vida me lembra dessa raiva, me lembra desse ódio e eu não sei mais operar fora da raiva, eu não sei mais como é viver fora da raiva." E sabe por que ela não sabe mais como operar, não sabe mais como se sentir fora da raiva? Porque o corpo dela já se adaptou àquilo. A tal ponto que a genética dela está definida, calibrada para engatilhar a raiva nos menores gatilhos e situações mais simples possíveis. Ela vê perigo, problema, motivo para raiva em tudo. Então, o caminho para que a gente possa modificar essa genética de novo, reprogramar o nosso sistema nervoso central, que nós chamamos de autorregulação do sistema nervoso central, para fora desses padrões químicos, biológicos e genéticos, é a respiração. É a principal e fundamental ferramenta para isso, a nossa respiração. Quando respiramos, aqui no momento presente, em padrões específicos, nós vamos reprogramando o nosso sistema nervoso central, tirando ele do modo simpático, trazendo ele para o modo parasimpático. É por isso, por esse motivo que no dia 16 de janeiro, às 19h30, eu vou conduzir um workshop chamado Mestres da Respiração, onde eu vou te empoderar com ferramentas para você aumentar seu foco e concentração, diminuir os níveis de raiva, estresse, ansiedade e tensão no seu corpo, e até mesmo provocar experiências místicas e psicodélicas através da sua respiração. Ferramentas que você vai aprender para praticar na sua vida, mas que você poderá levar também para as pessoas que você ama, para seus colegas de trabalho, para seus clientes, pacientes e pessoas que você, porventura, caso seja um terapeuta, toca com o seu trabalho. Caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição desse vídeo ou em qualquer canto aqui dessa tela, um card ou um botão para você clicar, entrar numa página onde você vai ter uma aula gratuita com uma prática de meditação e a partir dali você tomar a decisão se vai querer se juntar a nós no workshop Mestres da Respiração. Então é isso, não deixe de conferir o link. Gratidão à palavra pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.